Ele é um garoto tímido, mas acaba conquistando a garota mais linda da escola. Eu sou o tio Rock. Deixe seu like e bora! Tudo começa com Rory Kyoko, a garota mais popular do colégio, daquele tipo que sempre está cercada por gente e atrai olhares sem precisar fazer esforço algum. Logo em seguida, entra em cena Zikawa, um colega de turma que convida Kyoko e suas amigas para um show. Mas ela já corta o assunto e diz de cara que não vai. No meio da conversa, alguma coisa acaba caindo do bolso dela. Quem recolhe é Miyamura, um aluno conhecido por sua fama peculiar. A maioria diz que ele é o típico esquisitão fissurado em mangás e apaixonado por personagens 2D. Um amigo loiro da Rory comenta que ele é bem excêntrico, e até hoje ninguém sabe ao certo se ele tem amigos ou vive apenas no seu próprio mundo. Na cena seguinte, vemos que Rory cuida do seu irmãozinho, Sota, já que a mãe está sempre sobrecarregada no trabalho, até mesmo nos fins de semana. Além disso, é Rory quem se responsabiliza por todas as tarefas da casa. Acontece que nesse mesmo dia, Sota se machuca na rua, e adivinha quem o leva de volta? Justamente Miyamura. Ela nem tinha percebido o que havia acontecido, mas assim que vê o menino com ele, agradece por ter sido tão prestativo. Aproveita e convida Miyamura para entrar e descansar um pouco, até porque ele é bem simpático. Dentro da casa, Miyamura explica que só tropeçou porque se assustou com um cachorro. Rory agradece novamente e, no meio do papo, ele comenta que ela deve ter uma rotina puxada cuidando da casa e do irmão. Isso faz Rory perguntar se ele a conhece da escola, já que até então ela não tinha reconhecido o garoto. Miyamura acha que ela está brincando, mas quando menciona que estudam na mesma turma, Rory fica em choque. Era ele, o mesmo garoto quieto e apagado do colégio. Quase inacreditável. No dia seguinte, Sota já estava sentindo falta do novo amigo. Então Rory, sem pensar muito, convida Miyamura para passar lá de novo e brincar com o irmão. Ele topa, mas fica surpreso com o jeito como Rory fala com ele, como se fossem amigos de longa data, o que o deixa envergonhado, já que ele quase não tem experiência lidando com meninas. Rory percebe isso e brinca, dizendo que ele tem um sorriso simpático, e até dá umas dicas para ele deixar de ser tão retraído. Com o passar do tempo, Rory percebe que Miyamura realmente gosta de mangás, mas não é esse otaku exagerado que todos imaginavam. Por outro lado, Miyamura está cada vez mais fascinado pelo jeito da Rory em casa. Ele gosta dessa versão dela que ninguém conhece na escola e fica admirado com suas habilidades na cozinha e com a maturidade que ela demonstra ao cuidar de tudo sozinha. Como se fossem um casal, Rory pede para ele ficar mais um pouco. Sem querer, acaba chamando ele de idiota. Sota, já acostumado com a irmã, logo explica que quando ela chama alguém de idiota, geralmente vem uma sequência de xingamentos depois. Miyamura acha isso divertido. No outro dia, surge o aviso de que a próxima aula de educação física será na piscina. Ao ouvir isso, Miyamura corre para falar com Rory, pois há algo importante que vem escondendo de todos. Seu corpo está cheio de tatuagens. Ele fica totalmente nervoso, sem saber como vai lidar com a situação. Rory também se preocupa, pois sabe que, se ele for para a aula assim, todos vão ver. E aquilo não é algo simples de explicar. Ninguém nunca tinha reparado antes que ele estava coberto de desenhos. Para piorar, o calor só aumenta, e o uso do uniforme de mangas longas que Miyamura insiste em manter começa a parecer suspeito. Enquanto isso, Yuki e Izukawa aparecem e ficam surpresos ao ver Rory e Miyamura conversando como se fossem íntimos. Izukawa logo desconfia da relação e pergunta se os dois estão namorando. Miyamura nega na hora e ainda afirma que isso jamais aconteceria porque eles são, bem, só amigos. Mas no fundo, ele mesmo começa a se perguntar se isso é realmente verdade. E como se já não bastasse, percebe que Izukawa também está afim da Rory. O amigo pede para ele guardar segredo, e como se a situação já não estivesse complicada o suficiente, Izukawa também questiona por que Miyamura insiste em usar roupas de frio em pleno verão. Em resposta, Miyamura propõe contar um segredo se Izukawa prometer ficar de boca fechada, especialmente com os professores. Quando ele concorda, Miyamura mostra o que está escondendo. Na hora, Izukawa fica em choque ao ver todas as tatuagens. Ele tenta entender e até se pergunta se Miyamura é fã de algum cantor de rap. Aproveitando o clima de confiança, Izukawa pergunta como ele e Rory ficaram tão próximos, já que até pouco tempo atrás mal se falavam. Miyamura, tímido, diz que Rory o vê apenas como amigo e está sendo gentil, mas Izukawa acha que tem mais aí. Ao chegar em casa, Rory vai direto tirar satisfação com Miyamura. Quer saber por que ele disse que os dois não dariam certo como casal. Encurralado, Miyamura admite que acha estranho, sente que não combina com ela e tem medo de prejudicar sua reputação se forem vistos juntos. Mas Rory não quer nem saber, manda ele calar a boca e, quase ameaçando, diz que se ele sumir, quem vai acordá-la quando perder a hora? Quem vai assistir filmes com ela? Quem vai roubar um pedaço da comida dela? E no fim das contas, quem vai amá-la? Para finalizar, Rory ainda revela que recusou a confissão de Izukawa sem pensar duas vezes. No dia seguinte, Izukawa pede desculpas a Miyamura por ter falado demais, mas ele responde que está tudo bem, só que da próxima vez seria melhor ficar em silêncio. No caminho de volta para casa, Kyoko e Miyamura passam pelo mercado. Durante as compras, Rory vê um pôster de anime e, sem perceber, começa a cantar o tema de abertura ali mesmo. Depois de alguns segundos, se dá conta e fica morrendo de vergonha, mas Miyamura elogia sua voz. Ela tenta disfarçar dizendo que lembrava da música porque era um anime que o Sota adorava.
claramente uma otaku camuflada. Ao chegarem em casa, uma surpresa. A mãe da Rory está lá. Sota, empolgado, começa a contar tudo de bom que Miyamura fez. A mãe fica curiosa e diz que adoraria conhecê-lo. É então que Rory percebe um detalhe curioso. Depois de passar tanto tempo com Miyamura, ela ainda não sabe o nome completo dele. No dia seguinte, na escola, Rory até pensa em perguntar o nome completo dele na cara dura, mas acaba travando. Em vez disso, começa a inventar estratégias mirabolantes para descobrir sem levantar suspeita, como esperar alguém chamar o garoto pelo nome verdadeiro, sem ela ter que perguntar diretamente. A chance perfeita surge logo no dia seguinte, quando não tem aula e Miyamura vai até a casa dela conhecer a mãe. Afinal, é claro que a mãe dela perguntaria o nome dele. Ela só precisava prestar atenção na resposta e gravar na mente. Quando ele chega, traz um presente e se mostra super educado. A mãe dela, apressada, agradece por ele ser tão gentil com seus filhos e sai correndo pro trabalho, atrasada como sempre. Quando Rory volta do supermercado, descobre que a mãe já tinha ido embora e fica indignada porque seu plano foi por água abaixo. Reclama dizendo que nunca consegue fazer nada direito e, pra piorar, percebe que a mãe só a mandou ao mercado para deixá-los sozinhos. Rory pede a Miyamura que diga seu nome completo e fica revoltada ao saber que ele contou tranquilamente para a mãe dela, sem mistério algum. Ele acha tudo muito estranho e ainda comenta que ela estava agindo de um jeito bizarro nos últimos dias. No fim das contas, Miyamura resolve encerrar o assunto e escreve o nome dele num papel. Entrega para Rory, que guarda como se fosse um tesouro de valor inestimável. Mas Miyamura insiste que ela tem que falar o nome dele em voz alta. O Rory, um pouco sem graça, repete, o que a deixa desconfortável. Então dá um tapinha nele e pergunta se ele sabe o sobrenome dela. Sem pensar duas vezes, Miyamura responde, Kyoko. Isso desarma completamente Rory, que percebe que ele sempre soube, e que só ela estava fazendo esse teatro todo. Como integrante do conselho estudantil, Rory tem várias responsabilidades e frequentemente cobre os novatos que não sabem fazer as tarefas direito. Yuki acredita que estão se aproveitando da boa vontade dela, mas Rory não se incomoda tanto. Miyamura comenta com um amigo que o presidente do conselho, Sengoku, é praticamente o mais requisitado da escola, tipo o chefe dos populares. Ele desconfia que Rory só está ajudando tanto no conselho porque tem uma queda por ele. Do nada surge a Aisaki. Ela aparece para buscar os documentos que Rory estava organizando. É aí que ficamos sabendo que a Aisaki, além de ser namorada do presidente, também é do conselho. Mas curiosamente, ninguém nunca vê ela fazer nada. Izukawa pergunta se o trabalho que Rory estava fazendo era na verdade obrigação de Aisaki. E Rory confirma que sim. Basicamente, ela estava cobrindo o serviço da outra. Mais tarde, nos corredores, enquanto Miyamura pensava em comprar algo para agradar Rory, Aisaki esbarra nele e deixa cair todos os papéis que carregava. No meio da confusão, o documento do orçamento escolar desaparece. E esse papel era importante, pois envolvia valores financeiros. Desesperada, Aisaki entra em pânico, pois sabia que Sengoku não iria perdoar esse tipo de erro. Miyamura percebe a confusão e Yuki logo informa que Sengoku estava dando uma bronca pesada em Rory, já que o trabalho tinha sido repassado para Aisaki, mas o erro acabou recaindo sobre ela. Aisaki, nervosa, diz que não se lembra de nada relacionado ao orçamento. E quando o presidente questiona se ela tem certeza, ela, exausta, simplesmente não consegue responder com firmeza. No fim, Rory é obrigada a pedir desculpas publicamente, como se fosse a única responsável. Mas quem assistia de fora sabia que ela não tinha culpa nenhuma. De repente, Miyamura dá um passo à frente num estilo quase cinematográfico. Tira os óculos, larga a mochila com pose e se posiciona diante de todos. Ele se aproxima do presidente e puxa a gravata dele com firmeza. O clima fica tenso por alguns segundos, até que Miyamura diz que só estava ajeitando a gravata do cara. Em seguida, revela o livro de orçamento perdido e explica que tudo foi culpa de Aisaki, no corredor. Por sorte, ele tinha guardado o documento no meio da bagunça. A verdade finalmente vem à tona. Rory não teve culpa de nada, e Sengoku reconhece o erro, pedindo desculpas a ela. Rory, aliviada, admite que estava a ponto de chorar de tanta raiva. Mais tarde, Izukawa pergunta que tipo de ataque ninja foi aquele que Miyamura deu no presidente, mas ele só responde que estava um pouco irritado. Izukawa suspeita que Sengoku sabe algo sobre Rory, algo que ela não quer que ninguém descubra. Então questiona como ela consegue dar conta de tudo no conselho sem reclamar. Miyamura explica que eles são amigos de longa data. Na verdade, se conhecem desde crianças. Rory até lembra que, antigamente, tratava Sengoku como se fosse um mascote, mas deixando isso de lado, algo importante se aproxima: o aniversário da Rory. A data cai bem nas férias de verão e Izukawa está perdido sobre que presente comprar. Ele ainda tem medo de ser rejeitado de novo, como quando a convidou para sair. Miyamura também está quebrando a cabeça pensando no que dar de presente. Enquanto isso, Sota está radiante porque Miyamura vai comparecer à festa. O garotinho já está perguntando se ele vai aparecer todos os dias. Porém, sua empolgação some quando Rory comenta que depois da formatura, talvez Miyamura não possa mais visitá-lo. O clima muda, e Sota fica pensativo, meio triste. No dia do aniversário, Miyamura chega com um presente especial, um CD com as músicas mais populares do momento, sucessos tipo Taylor Swift, BTS e afins. Rory se pergunta como ele sempre sabe exatamente o que ela quer.
Ao mesmo tempo, um pensamento estranho passa por sua cabeça. Seu aniversário significa que as férias estão terminando. Isso quer dizer que o último ano do colégio está batendo à porta. Miyamura também sente o peso do momento e a ideia de que o tempo está voando deixa tudo um pouco melancólico. Em seguida, vemos um trecho do passado de Miyamura. Desde pequeno, ele sempre foi deixado de lado nas atividades em grupo. Ninguém queria fazer dupla com ele, tudo porque achavam que ele era o típico nerd esquisito. No ensino médio, a situação não mudou muito, ele continuava sozinho, já que ninguém se aproximava. Foi uma fase bastante complicada, e parecia que aquilo nunca teria fim. Mas então surgiu Rory. Ela foi a única garota que não o tratou com diferença, nem o viu como alguém estranho. Miyamura se recorda de Rory comentando que diziam por aí que ele era calado, mas, pra ela, ele parecia um cara comum. Na verdade, ele chegou até a ter uma impressão engraçada. Pensou que a diferente da história era ela, por simplesmente puxar a conversa do nada. Após as férias, já no terceiro ano, chega o temido momento de descobrir em que turmas cada um foi parar. Rory, Yuki, Miyamura e Izukawa acabam ficando na mesma. A sala 1 é... Ao ver isso, Izukawa se empolga e solta que o poder da amizade é imbatível, afinal nada poderia separá-los. Já na primeira aula, a professora solicita que os alunos se reúnam em grupos de 4. Miyamura já estava se preparando para aceitar que acabaria sobrando mais uma vez. Mas antes mesmo de raciocinar direito, todos os seus amigos já tinham se aproximado e o incluído no grupo sem hesitar. Izukawa até tentou puxar assunto, mas Miyamura estava tão preso em seus próprios pensamentos que nem percebeu. Só despertou desse transe quando já estava sozinho na varanda da escola. Ali, ele começou a se perguntar se aquelas pessoas realmente queriam ser suas amigas ou se tudo não passava de coincidência. Foi aí que Izukawa surgiu, de surpresa, perguntando no que ele estava pensando. Miyamura, sincero até demais, respondeu que Izukawa parecia sempre estar em outro planeta que era meio estranho, mas que no fundo era um cara bacana. No entanto, o que mais chamava atenção nele era algo meio aleatório. Quando tirava os óculos e jogava o cabelo para trás, ficava até mais bonito do que algumas meninas dali. O comentário saiu tão do nada que até dava para suspeitar de algumas coisas sobre Izukawa. De qualquer maneira, Izukawa entendeu que Miyamura era diferente, mas de um jeito bom. Quando estavam prestes a se despedir, Izukawa comentou que ser diferente não é algo ruim, porque isso fazia Miyamura se destacar em meio a tanta gente parecida. Ao sair dali, Miyamura pensou que queria poder voltar 10 anos no tempo e dizer ao seu eu antigo que ele era tão normal quanto qualquer outra pessoa. Na casa de Rory, vemos que Sota começou o ensino fundamental ficando mais disciplinado. Isso faz com que Rory chegue mais cedo à cafeteria. Quando Ayazaki a vê sentada sozinha, se aproxima e pergunta se ela não teria uma reunião com o conselho. Rory também achava que sim, mas Ayazaki logo mudou o assunto perguntando sobre a relação dela com Miyamura, se eram um casal, pois achava ele muito fofo. Rory responde que são apenas amigos, nada além disso. Ayazaki então questiona se isso significa que ela poderia tentar se aproximar dele, já que não estavam juntos. Rory, em choque, solta sem pensar que Miyamura não ficaria com Ayazaki porque ela não deixaria. Ayazaki retruca dizendo que Rory não tinha o direito de interferir se eles fossem apenas amigos, e pergunta por que ela mudou de atitude. Rory, de forma impulsiva, afirma que Miyamura é dela e de mais ninguém. Ayazaki cutuca mais um pouco e Rory, já furiosa, declara que gosta dele e que ele só teria olhos para ela. Em casa, Rory se questiona por que Sota se trocou na sala, mas logo ele sai para jogar futebol com os colegas, deixando Rory e Miyamura a sós. Eles aproveitam para assistir algo na Netflix. Rory coloca um filme de terror, mas o silêncio e os momentos tensos criam um clima meio esquisito. Durante esse tempo juntos, Miyamura nota algo curioso nos dedos de Rory, lembrando que na escola estavam comparando mãos, e o que comentou que o dedo indicador de Rory tinha só 2 articulações, o que o tornava diferente. Rory, por outro lado, observa como as mãos de Miyamura são suaves e, sem rodeios, diz que as acha muito bonitas e atraentes. No dia seguinte, tanto Izukawa quanto Miyamura chegam à escola com marcas no rosto. Rory e Yuki, sem entender nada, perguntam o que houve. Miyamura comenta que precisou se defender em uma briga. Kyoko pergunta com quem, e ele responde que foi com Izukawa. Rory então diz que sabia que ele era um bobalhão. Ela não imaginava que a situação chegaria a esse ponto. Miyamura tenta explicar, mas ela ainda estava chateada com Izukawa. Nesse instante, Izukawa aparece, em estado ainda pior que Miyamura. Rory, preocupada, vai até ele para saber o que aconteceu, mas Izukawa não quer contar. Sem saber o que houve, ela pergunta quem venceu a briga. Izukawa responde que não importa, mas que olhando os rostos, era evidente que Miyamura saiu por cima. Tudo começou quando Izukawa disse a Miyamura que Rory estava apaixonada por ele. Mas Miyamura, teimoso, insistiu que ela o via apenas como amigo. Izukawa, impaciente, provocou, perguntando se ele iria ignorar aquilo ou fazer algo a respeito. Miyamura continuou negando, dizendo que não sabia o que Rory sentia porque nunca tinha perguntado. Cansado da mesma desculpa, Izukawa perdeu a paciência e partiu para cima, desferindo um soco em Miyamura. Como bons amigos que são, acabaram se engalfinhando. Depois, Miyamura explicou que foi por autodefesa, mas Izukawa rebateu, dizendo que foi uma surra desnecessária. Ele ainda perguntou se Miyamura fez aquilo por medo, mas Miyamura, com firmeza, disse que Izukawa mereceu cada soco.
Izikawa ficou se sentindo culpado, achando que tudo aquilo foi culpa dele. Rory aconselhou que ele simplesmente pedisse desculpas. Quando Rory conversa com Yuki sobre o assunto, Yuki comenta que Miyamura disse que a culpa foi dele. Rory rebate dizendo que Izikawa falou o contrário, afirmando que foi ele quem começou a confusão. Mesmo assim, Rory fica se perguntando o motivo da briga. Yuki sabe que foi por causa dela, mas prometeu guardar segredo, então solta uma risada suspeita, enquanto Rory acha curioso que os dois tenham brigado como dois trogloditas. Mais tarde, Izikawa estava caminhando pelo pátio quando vários papéis voaram de uma janela. Ao erguer o olhar, viu Sakura, que pediu desculpas na hora. Ao devolver os papéis, ele comentou que parecia que ela fazia muito trabalho sozinha. Sakura explicou que, na verdade, todos do conselho colaboravam. Izikawa elogiou o esforço dela, e Sakura perguntou se ele estava falando sério. Ele então se ofereceu para ajudar com alguma tarefa. Mais tarde, Miyamura e Ishikawa recebem um chamado para ir ao conselho e Rory e Yuki resolvem acompanhá-los. No entanto, Rory e Miyamura precisam ir até outra sala buscar bebidas geladas. Aproveitando a ausência deles, Ayazaki pergunta a Izikawa se os dois estão namorando, insinuando que ele ficaria melhor com Rory. Izikawa, irritado, grita perguntando se parece que estão juntos e Yuki pede que Ayazaki não provoque, já que Izikawa já perdeu toda a esperança disso acontecer. Nesse momento, Sakura questiona Sengoku se Ishikawa está apaixonado por Rory. Sengoku não tem certeza, mas acredita que sim, comentando que se Ishikawa quer ficar com Rory, é porque ainda não a conhece de verdade. Ele diz isso lembrando de situações complicadas com ela. Como Rory e Miyamura demoravam para voltar, Ayazaki insinua que talvez houvesse um motivo especial. Ishikawa, claramente mexido pelo amor não correspondido, começa a imaginar coisas, mas Ayazaki logo afirma que provavelmente não é nada demais. Quando Rory e Miyamura finalmente retornam com as bebidas, Ishikawa sorri como se tivessem cumprido a missão mais importante do dia. De repente, Miyamura se sente culpado e apressa-se em pedir desculpas, dizendo que tudo aconteceu por causa de Rory. Ele tenta explicar que não havia nada errado, mas Ishikawa entende mal e se afasta, como se tivesse descoberto um grande segredo. Rory tenta esclarecer, dizendo que Miyamura apenas derrubou a bebida de Ishikawa sem querer. Mas Ishikawa, cobrindo os ouvidos, perdido em seus próprios pensamentos, se recusa a escutar. Sengoku, sério, comenta que se estivesse no lugar de Ishikawa, iria atrás do responsável para resolver a questão, pois não é justo que tenha agido sem pensar. Ezaki concorda, dizendo que isso sim seria a atitude de um homem de verdade. Yuki, sem se impressionar, diz que estão exagerando e que foi apenas um acidente. Mais tarde, já mais calmos, Rory, curiosa, pede a Miyamura que mostre suas tatuagens. Sem hesitar, ele começa a tirar a camisa, revelando os desenhos pelo corpo. Rory fica surpresa e um pouco nervosa, perguntando por que ele não pensa duas vezes antes de fazer isso. Ela acha estranho ele não sentir vergonha. Miyamura responde que não vê problema em tirar a camisa na frente de outros, o que a deixa ainda mais intrigada. Com tranquilidade, ele acrescenta que não se importava de mostrar as tatuagens para Rory, já que ela já as tinha visto. Ainda desconfiada, Rory insiste e pergunta se faria o mesmo com Ishikawa. Miyamura, sem dar importância, diz que também não teria problema, pois Ishikawa já conhecia seus desenhos. Curiosa, Rory questiona por que ele não se sente desconfortável com nada enquanto ela fica vermelha por qualquer coisa. Miyamura diz que ela está enganada, pois também sente vergonha. Vendo que Rory não largava o assunto, ele conta que encontrou um antigo amigo da escola, Shindo, que perguntou sem rodeios se ele estava namorando Rory. Na hora, Miyamura, sem pensar, respondeu que talvez. Depois explicou que não achou necessário contar antes, mas que ficou nervoso por ter dito aquilo. Para acalmá-la, garantiu que falaria com Shindo para esclarecer que não eram um casal. Rory, tentando não se importar, disse que não precisava se preocupar com isso. Miyamura continuou dizendo que Shindo havia mandado uma mensagem bem direta. Em seguida, anexou uma foto de sua namorada e comentou que os quatro deveriam sair juntos. Isso realmente deixou Miyamura desconfortável. Ori, curiosa, quis ver a imagem, mas ele disse que já tinha apagado. Com um friozinho no estômago, Ori comentou que nunca o tinha visto tão ansioso. Miyamura, tentando disfarçar, respondeu que Shindo era exagerado demais e isso o irritava. Enquanto andava pela rua, Miyamura encontrou Ishava. Eles seguiram conversando e foi então que Miyamura descobriu que Shindo estava trocando mensagens com a própria namorada. De repente, Miyamura se exaltou e avançou para acertar um soco em Shindo, que apenas riu e disse que, por serem amigos de infância, Miyamura deveria ao menos apresentá-lo a Rory. Com frieza, Miyamura os apresentou de modo distante, ainda soltando que Shindo havia repetido 1 ano por ser cabeça dura. Shindo tentou se explicar, dizendo que isso aconteceu porque a escola Ayazaka era voltada para alunos brilhantes e que teria preferido estar na Katajiri. Miyamura não conseguiu evitar lembrar da primeira vez que conheceu Shindo, anos atrás, quando ele o ajudou a recolher cadernos caídos no pátio. Como esperado, os colegas de Shindo logo começaram a provocar Miyamura, chamando-o de entediante e solitário. Porém, Shindo não se deixou levar e rebateu, dizendo que estavam apenas com inveja por acharem que ele os estava deixando de lado.
Shindo jamais abandonou Miyamura, e isso sempre encheu Miyamura de orgulho. Ainda assim, para ele, isso não bastava. Pensava que Shindo havia mudado desde a infância e que agora, Rory ocupava o espaço que Shindo tivera em sua vida durante o colegial. O tempo passou, e como se a vida não fosse complicada o suficiente, Rory adoeceu. Sota, com seu jeito cativante, pediu que ela descansasse e não fosse visitar Jesus. Rory notou o quanto o irmão havia amadurecido e lembrou-se de como sua mãe raramente estava presente quando mais precisava. Não por ser uma mãe ruim, mas porque, como solteira, trabalhava sem parar para sustentá-los. Rory aprendeu a cuidar de si mesma, mas não conseguia evitar a sensação de que agora tinha Miyamura ao seu lado. Sota contou a Miyamura que Rory estava muito mal, e isso o fez correr para vê-la. Depois de conversarem por um tempo, Miyamura se levantou para ir embora, mas Rory, carente de companhia, pulou da cama e perguntou para onde ele achava que estava indo. Ela desejava alguém ao lado nos momentos mais difíceis, e Miyamura entendeu imediatamente, prometendo ficar até que ela não precisasse mais ou pedisse que fosse embora. Enquanto Rory dormia, Miyamura acabou confessando em voz baixa tudo o que sentia, sem imaginar que ela estava acordada. Nos dias seguintes, Rory não sabia como encarar Miyamura depois daquela confissão, então fingiu continuar doente para evitar a escola. Tinha receio até de lhe mandar uma simples mensagem. Mais tarde, Sota, voltando da escola, viu Miyamura andando com outra garota em uniforme diferente, o que mostrava que era de outra escola. Ao contar isso para Rory, ela entrou em crise e começou a se perguntar se Miyamura a estava enganando, mesmo sabendo que tecnicamente nem eram um casal. O ciúme a corroía, e ao ouvir que a garota segurou o braço de Miyamura, deixou cair o sorvete que estava tomando. Pensou em mandar uma mensagem exigindo explicações, mas desistiu. Na escola, Rory encontrou Izukawa, mas decidiu ignorar Miyamura, sentando-se distante dele. Sem entender nada, Miyamura descobriu por Izukawa que ela estava o evitando. Sem mais como fugir, Rory disse que sabia de tudo. Miyamura questionou se ela estava acordada quando ele se declarou, revelando que tinha falado de propósito, já imaginando que ela o ouvia. Sem conseguir segurar, Rory perguntou sobre a garota que o havia abraçado. Miyamura explicou que era a namorada de Shindo, chamada Shika, e que só a ajudou porque ela havia torcido o tornozelo e caído sobre Shindo. Em vez de se acalmar, Rory ficou ainda mais irritada ao ouvir o nome Shika repetidamente e acabou atirando seus livros num ataque de ciúmes. Em casa, Rory refletiu sobre o exagero que tinha cometido, percebendo que havia tido uma crise de ciúme. Miyamura bateu na porta e ela tentou fingir que não estava ali, só que ele já havia entrado no quarto e Rory não teve outra opção além de deixá-lo permanecer. Sem dizer muito, ele apenas devolveu um dos livros que ela tinha jogado contra ele e ainda lembrou que havia uma tarefa pendente naquele mesmo volume. No fim, os dois acabaram se entendendo, se reconciliando e tudo voltou ao normal entre eles. Rory tentou se explicar, dizendo que teria sido bem mais fácil se Miyamura tivesse contado desde o início que não sabia o sobrenome de Shika. Além disso, ela finalmente confessou que estava acordada quando ele se declarou. Miyamura permaneceu em silêncio, pois já tinha percebido isso. Mas antes que pudessem continuar a conversa, um homem de cabelos longos invadiu a casa de repente, com uma presença forte e intimidadora. Ele olhou direto para Miyamura e, sem rodeios, perguntou quem ele era e o que estava fazendo ali. A surpresa veio quando Rory revelou que aquele homem era, na verdade, o pai dela. Mas ao invés de agir de forma severa, o homem ficou completamente hipnotizado pelos cílios enormes de Miyamura, encantado com a aparência dele. Era como se dois modelos de comerciais de shampoo tivessem se encontrado. O velho se desculpou pela intromissão e imediatamente levou um golpe da própria filha. Brincando, o pai de Rory tentou capturar Miyamura e ainda soltou que ele jamais poderia ficar com sua filha. Mas o motivo real não tinha nada a ver com proteção paterna. Era pura implicância com o cabelo do garoto. Disse que o cabelo de Miyamura era longo demais para alguém que queria namorar sua filha. Rory logo retrucou, mandando ele se olhar no espelho antes de criticar. Sem perder tempo, Kyosuke pediu uma tesoura para dar uns retoques no cabelo de Miyamura. Minutos depois, a mãe de Rory apareceu e, com um tom direto, avisou que não havia comida suficiente para ele, então já podia ir embora. Enquanto caminhavam juntos, Rory se desculpou pelo comportamento caótico do pai. Mas, para sua surpresa, Miyamura respondeu que achava que ele tinha agido da forma certa. Durante a conversa, Miyamura foi se aproximando e segurou a mão de Rory, dizendo que queria conhecê-la mais do que qualquer outra pessoa. Em resposta, Rory disse que sentia o mesmo. Miyamura agradeceu por tudo que ela tinha feito por ele e percebeu o quanto seria difícil se despedir. Enquanto isso, Izukawa conversava com o professor de matemática. Quando a aula acabou, ele comentou meio frustrado que não entendia como Miyamura conseguiu conquistar Rory, já que, em teoria, ele era quem estava mais próximo dela. No dia seguinte, Sakura observava Izukawa pela janela, percebendo que ele parecia meio abatido. Ayazaki notou e se aproximou, perguntando por que Sakura estava tão focada olhando para fora, insinuando que ela devia estar interessada em alguém. Sakura tentou disfarçar, dizendo que não era nada disso, mas Ayazaki percebeu o comportamento estranho. No fim, Sakura acabou admitindo que queria ser bonita e ter um corpo incrível como o de Ayazaki. Achava que sem isso nunca chamaria
chamaria a atenção de Izukawa. Depois de dizer isso, se afastou, afirmando que Ayazaki jamais entenderia o que era viver num corpo como o dela. O clima ficou pesado, como se ela tivesse jogado fora a amizade das duas por causa da aparência. Mas, com o passar da conversa, Ayazaki percebeu que Sakura não precisava mudar nada para ser bonita. No fim das contas, sua verdadeira beleza estava na amizade e no jeito sincero e doce que ela tinha. Mais tarde, Rory e Miyamura chegaram, e Kyosuke, empolgado, reconheceu seu melhor amigo emo depois de ver os piercings. Miyamura estava suando bastante, então Kyosuke sugeriu que tomassem banho juntos. Após o banho, ele revelou o lado mais carinhoso de Miyamura e insistiu para que ele passasse a noite ali. A esposa de Kyosuke brincou, dizendo que se Miyamura ficasse, não sobraria cama para o marido. Sota se ofereceu para dividir o colchão, mas Kyosuke preferiu que Miyamura dormisse com ele. No dia seguinte, o caos começou na escola. Espalhou-se o rumor de que Miyamura e Rory tinham passado a noite sob o mesmo teto. Todos comentavam como uma garota tão bonita e popular podia estar namorando um cara que parecia um otaku. Um aluno chegou a perguntar diretamente a Rory, achando que era piada, sem perceber que Miyamura estava ouvindo. Cansado das provocações, ele decidiu mudar. De simples capacho, evoluiu para Mestre Sigma. Com um novo visual, entrou na sala e todos o encararam como se ele tivesse renascido em uma versão extremamente atraente. Agora, Miyamura era o centro das atenções, mas Rory, por outro lado, não estava nem um pouco feliz. Na verdade, o ciúme estava estampado em seu rosto. A reação mais engraçada foi a de Shu, que quase teve um colapso de tão chocado. As garotas estavam enlouquecendo por Miyamura, e até Kyosuke duvidou se aquele cara bonito era mesmo seu amigo emo.